Graça e a paz a todos os irmãos. Mais uma vez é motivo de alegria, de felicidade de estarmos aqui falando da Bíblia, palavra de Deus, como o sistema religioso nos diz, né? Meus irmãos, antes de eu ler, eu peço a cada um que se inscreva no meu canal no YouTube, Ferreira Pura Graça, e no TikTok me siga, dá uma forcinha aí. O nome do TikTok é f.pura.graça. Quem já me segue eu agradeço, e quem não me segue eu agradeço da mesma forma. Comentam, compartilha, fala o que vocês acharem desse vídeo quando vocês assistirem esse vídeo. O que vocês acharam desse vídeo você fala. O que eu gosto muito de falar é do sistema religioso, é da amedrontação que eles sempre colocaram na minha vida e como eles colocam na vida de muitos, e que muitos hoje já reconhecem a amedrontação que nós já sabemos na palavra. Pânico, pavor, desespero faz uma lavagem cerebral na nossa cabeça. E eu li muito esse capítulo, esse versículo. Deus criou isso, Deus criou aquilo. Poxa, como é que esse Deus é assim? Será que esse Deus é mal para quem é mal para ele? Isso é sistema religioso para prender você nessas gaiolas. E essa palavra ela se encontra num livro antigo, no Velho Testamento, Isaías. O profeta Isaías. Não é o profeta pastor cuscuz, não. Não é o profeta ancião, não. Não é o profeta padre, não. É o Isaías, que esse sim foi escolhido de Deus. Então vamos ler para a gente tentar entender exatamente como foi que Deus disse para Isaías. Se encontra no versículo, no capítulo 45 de Isaías, a partir do 5. Mas para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito grande esse vídeo, depois se vocês em casa quiserem ler, vocês podem ficar à vontade de ler, para vocês entenderem, mas aqui já dá para a gente entender o texto com contexto, porque a palavra de Deus, ele não só tem texto, ele tem contexto, e o sistema religioso sempre lê, presta atenção, eu vou repetir, o sistema religioso, aonde você anda, você mesmo que está vendo esse vídeo aí, aonde você anda, sempre vai ler texto, mas não lê contexto. É onde a gente se embaralha, é onde a gente fica perturbado. Não vai entender exatamente como é esse Deus, porque ele bota um Deus mau, um Deus perverso, um Deus cruel. Não, Deus não é cruel. A gente tira pelo entendimento da graça. E o que é a graça, Ferreira? Ele já está dentro de nós. Nós não vivíamos naquela época de Jesus. Aquelas pregações que Jesus fez para os escolhidos dele, os discípulos, e Paulo, o apóstolo de Cristo, não foi para nós aquelas coisas, revelação, aquelas coisas, não. O que voga para nós é a graça. E o que é a graça? É o entendimento, para a gente não ser mais enganado por esses futuristas. Nós somos preteristas. Então vamos ler o que é que significa aqui Isaías, o que é que realmente Deus falou com Isaías. Eu já fiz um vídeo mais ou menos explicando dessa palavra aqui. Eu vou fazer outro vídeo para vocês tentar cada vez mais entender como é esse Deus que nós cremos, que realmente está dentro de nós, que mortifica essa carne e revivifica cada vez mais a sabedoria que ele nos dá do entendimento da palavra. Então é assim, versículo 5, capítulo 45, Isaías, versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o sugerirei mesmo que você não me conheça. O 6, para que saiba, desde o nascimento do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha o 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Quando ele está falando que ele
criou as trevas. Quando fala trevas, ave, aí o povo já endoida. Vai pensar que é o quê? O inferno. Vai pensar que é o quê? O Satanás. Vai pensar que é o quê? Demônios. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Ou seja, eu crio o mal. Então eu vou dizer cada um entendimento do que ele está falando. Luz, quando ele está falando luz, é o nosso espírito. É o nosso espírito. Luz. E quando ele está falando treva, é o sol. Tá entendendo? Quando ele está falando treva, é o sol. E quando ele está falando luz, eu falei até errado aqui agora, peço até perdão, mas estou me corrigindo agora mesmo. Quando ele fala luz, é o dia. E quando ele fala treva, é a noite. E o mal, Ferreira? Quando ele fala do mal, é a nossa carne. É a nossa própria natureza humana. Carne, que vai voltar para o inferno, para a sepultura. Onde fala no grego. Na linguagem grega. A Bíblia não é brasileira. Então quando ele diz que forma a luz, é o dia. Quando ele diz que forma as trevas, é a noite. Nesse momento aqui, ó, tá em treva, noite. Pode olhar no céu, noite, treva. E quando ele fala no mal, é a carne. Agora quando ele fala a paz, primeiro ele fala a paz e depois ele fala os conflitos. Aqui na minha Bíblia está os conflitos, mas em outra Bíblia ele vai dizer o mal. Quando ele fala a paz, é o nosso espírito, minha gente. É o nosso espírito. E quando ele fala o mal, é a carne, é a nossa natureza humana. Aonde vai nos ensinar, que eu vou colocar aqui em cima aqui, ó. Gálatas 5, capítulo 5, versículo do 16 até o 19, se minha memória não falha, ou é até o 21. Carne, o que a carne planeja, o que a carne planeja contra nós, o que a carne faz a gente fazer se a gente der brecha. Por isso que o Espírito, que é a luz, ou a paz, que é a paz dentro de nós, não deixa o mal, que é a carne, fazer o que a carne deseja. Estão entendendo? Então é isso, meus irmãos. Eles enganam, eles botam um Deus cruel, um Deus mau, um Deus vingativo, um Deus perverso, um Deus de vingança. Eu sou o Senhor e crio o mal, e crio as trevas, e crio a luz, e crio a paz. Não, ele está falando isso aqui. É o mundo que nós vivemos nesse planeta Terra. Esse planeta Terra aqui é de geração em geração. Ele nunca vai se acabar. Quem vai se acabar é nós. Geração por geração. Cada geração é 35, 40 anos. Todo mundo sabe quem já vive da graça. Todo mundo já tem esse entendimento. E quem não tem, que vive preso nessas gaiolas aí, ó. Nessas gaiolas, nesses comércios, fica pensando que Deus é mau. Não. Mas graças a Deus, um entendimento maravilhoso desse, para a gente não ser enganado por homens, o que nós temos que fazer é o quê? Evangelizar. O que é que significa profetização? Profetização é dizendo que Deus está falando uma coisa sem Deus estar falando. Deus, o último profeta que ele colocou nessa terra foi João Batista. Agora uma coisa que Deus nos ensinou, a gente não ser enganado. Ou seja, ter a visão espiritual do entendimento e evangelizar, ensinar a palavra certa, não com mentira, não com ganância, não com aproveitamento o outro. Que isso aqui, ele se aproveita para querer arrecadar dinheiro do povo. É por isso que eu não quero mais saber desses locais, como tem muitas pessoas já fugindo desses locais. Amém, meus irmãos? Pois eu agradeço por essa maravilhosa oportunidade e é graça no sistema religioso. Graça e paz a todos e uma boa noite e um bom domingo. Bom descanso. Fui.